Prontos para o diálogo aberto? Hoje vamos abordar o tema onde o filho chora e o pai não vê. Sabe, exatamente isso e literalmente isso, minha gente. Posso dizer para vocês que eu já chorei. Posso dizer para vocês que eu já vi vários colaboradores chorando dentro do comércio varejista. Como assim, Evelyn? Chorando por N motivos. Por cliente querer ser atendido por branco e a pessoa ser morena. Sim. Por cliente que não tem inteligência emocional nenhuma na fila do caixa. Por cliente que não tem nenhum domínio próprio sobre as suas agressividades perante um problema, um defeito que um produto e um serviço causou. Diversos fatores. Foram mais de 12 anos no comércio varejista desenvolvendo pessoas. Então vocês imaginam o tanto de situação que eu tive que aprender a lidar. Vou contar algumas aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos lá, como é um diálogo aberto, a gente tem tempo, né, gente? Vocês estão me acompanhando lá no Instagram? Lá tem algumas perguntas assim que o pessoal fala. Hoje eu falei sobre crítica, vão lá depois dar uma olhadinha lá no conteúdo, tá bom? Vamos voltar aqui. Sim, eu já trabalhei em um lugar onde, em cima do estoque, um vendedor subiu chorando, porque um cliente não queria ser atendido por ele ser da pele escura, negro. Exatamente isso. Gente, por mais que vocês falem, nossa, é impossível isso, em pleno século XXI, existir preconceito? Existe. Em uma cafeteria onde eu trabalhei, meu primeiro emprego registrado, eu fui balconista. E tinha uma cliente que ela só gostava de ser atendida por mim. Porque eu era branquinha. E sabe o que ela falava? Eu quero leite, eu quero café clarinho, com bastante leite, bem branquinho, igual você. Eu não gosto de gente escura. Mas nós temos que aprender a lidar com essa situação. E nunca vai ser batendo de frente, gente. E chorar, eu vou dizer para vocês, não resolve nada. Muitas das vezes eu chorei. Chorei sim no varejo. E é real essa frase. Aonde o filho chora e o pai não vê. Mas é aonde a gente cresce também. É onde a gente evolui. Onde a gente aprende muito, a criar bastante resistência, ser bastante resiliente e começar a dominar as nossas emoções. Gente, eu já peguei diversos clientes eufóricos devido a um problema, devido a um defeito que o produto apresentou. Às vezes por mau uso do cliente. E a empresa, ela não autorizar a troca. E você ter que saber dominar essa situação. Só que o cliente que está lá com o problema, ele não quer saber se você é responsável por você responder aquele produto, por você resolver o problema dele. Ele quer que você resolva e pronto, acabou. Muitas das vezes ele já entra lá debatendo com o próprio vendedor, que não vai resolver a situação dele. Ou ele entra lá questionando um gerente, um líder que está ali de frente, e o líder, muitas das vezes, não tem o poder também de resolver aquela situação. Por quê? Toda empresa tem normas e procedimento, tem regras. E tem empresas que elas não autorizam troca. É vários processos. Então, você precisa o quê? Lidar com essa situação e passar para o cliente que você vai resolver o problema dele dentro das condições necessárias. Desculpa, gente. E que tem todo um fator por trás disso que ele ainda não entende,
mas que você não precisa esclarecer para ele, mas você tem que contornar a situação para você não perder o controle, o equilíbrio emocional, se destabilizar, querer ficar nervosa com o cliente ou ficar mal com aquela situação, tá? Vamos lá, como que eu faço isso? Primeiramente, você nunca vai debater com o seu cliente. Você sempre vai entender a situação dele, o motivo que ele tem. No dos meus treinamentos, eu ensino a regra do 101. O que é essa regra do 101? 100% você não concorda com o seu cliente, porque você sabe que o produto ele tá com defeito e você sabe que aquele produto não foi um defeito que vem já da empresa, muitas das vezes é causado pelo cliente. Então você vai fazer o quê? 1% de toda a situação, você precisa acordar com ele para você trazer esse cliente para perto de você e amenizar a euforia, o nervosismo daquele cliente. Então você vai pegar 1% e achar uma concordância naquilo. Como assim, Evelyn? Você concorda que o produto está realmente com defeito. Já é 1%. Você discorda com tudo, mas você concorda com 1% que aquele produto realmente está com defeito. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar para o seu cliente e falar assim: poxa vida, realmente, olha a situação que está essa peça. A pessoa já vai ficar assim: nossa, ela está concordando comigo. Então a pessoa não tem um debate. A pessoa ela já vai o quê? Se acalmar, porque ela está entendendo que, pô, ele está dando atenção para mim, está querendo me escutar. Não tá falando, ai, não tem o que fazer, ai, vamos resolver, vamos isso, aquilo, né? Então, assim, de primeiro imediato, é você concordar com o seu cliente, certo? Daí, em cima disso, você vai trabalhar as regras, o procedimento que a sua empresa tem, da melhor forma, conduzindo aquela situação desagradável ali, porque realmente é uma situação desagradável. Eu tô passando por uma situação dessa, né? Mas eu sou muito tranquila, acho que tranquila até demais, mas eu vou saber resolver, né? Eu comprei um produto que não tá de acordo, aí e não resolveram o meu problema, mas estão achando que eu esqueci, eu não esqueci não, mas né, a gente tem um controle ali de como resolver a situação, não vou ir lá e criticando e batendo boca com todo mundo, obrigando, você tem que isso, tem que aquilo. Não existe isso, e o cliente, ele, da maneira com que você conduz, ele acaba entendendo, tá? Que não tá na sua mão muitas coisas. As coisas têm ordem, procedimento, tem tempo para resolver. Inclusive, tem tempo, tá, gente, para resolver. É 30 dias para você resolver o problema de um cliente. E quando não resolvido, daí sim vem a opção de você dar uma nova mercadoria para o seu cliente ou, em último caso, devolver o dinheiro do seu cliente. Então, não é de imediato que você precisa dominar a situação, ter o controle em suas mãos para que você passe com tudo com mais tranquilidade para o seu cliente e tenha tempo para resolver aquela situação, tá bom? Vamos lá. Outra situação que eu já peguei em N vezes no varejo, final de ano, ou até mesmo fora de final de ano. Problema com as caixas. Ó, final de ano, as pessoas elas deixam tudo para comprar no último dia. No último dia, que é a véspera de feriado do Natal, as pessoas resolvem sair comprar os seus presentes. Daí o shopping, as lojas, elas fecham mais cedo, porque os colaboradores que estão lá, eles também têm uma vida social, eles também têm uma família onde eles precisam estar preparados para a festa de final de ano. Quando a empresa libera, quando às vezes não precisam trabalhar. Muitas das vezes eu já trabalhei até 11 horas na padaria, no balconista, quando eu trabalhava na cafeteria,
fechava meia-noite. Eu trabalhei até 11 horas. Às vezes eu chegava dentro de casa, eu tinha que me arrumar correndo, já às vezes estava tomando banho e tava os fogos lá. Em final de ano e Natal. Mas é a vida, né? Mas enfim, vamos lá. É a vida do comerciante, é a vida dos varejistas. Estão achando que é fácil ganhar os milhões, que os vendedores não tem que ralar muito, que os atendentes não tem que ralar muito, não tem que passar por diversas situações. Não, não é fácil não. A gente tem que passar por muitas situações e o melhor, nós precisamos aprender a passar por todas essas situações. Sim. E por isso que eu estou aqui, tá, gente? O que vocês não sabem, pode deixar que eu estou aqui para orientar, instruir vocês. E o que precisar, pode me contratar que, vamos lá e resolvemos o problema da sua equipe, da sua empresa, o seu problema individual. E é assim que a gente faz. Muitas caixas acontecem o quê? Se desequilibrando emocionalmente. Porque ali é uma tensão que você precisa estar contando dinheiro, um dinheiro que não é seu, que você precisa ter muito cuidado. É um dinheiro que é uma responsabilidade em dobro. Não é só o seu dinheiro, o que você quiser fazer lá, depois você dá conta. É um dinheiro de uma empresa, é um dinheiro de uma outra pessoa que você precisa dar conta e tá fechando tudo certinho. Porque senão tem uma lei lá, né, dentro dos comerciantes que tem até desconto. Não é fácil não. Então imagine a pressão da caixa trabalhando ali, naquele dia a dia, e passa mercadoria, uma fila infinita que não para, e os clientes todo nervoso, bravo, porque não tem pressa para comprar, mas na hora de passar no caixa tem uma pressa que, pelo amor de Deus, vai tirar o pai da forca. E você tem que estar sorrindo! Sim, sorrindo, olhando para o seu cliente de trás, para ele perceber que o quê? Poxa, a pessoa está trabalhando ali, mas ela está preocupada em também me dar atenção, ela está me acalmando. Porque senão o cliente, ele começa a achar que você não está produzindo, que você pode fazer o trabalho, ter mais agilidade e tudo mais. Então, assim, é importante você estar sorrindo com o seu cliente ali e olhar para o próximo da fila também, para ele ver que só um momentinho, olhar com um olhar, sabe, de só um momentinho já vou atender a senhora, né? E tá ali. Gente, não tem como você trabalhar no comércio, você trabalhar assim, ó, igual caixa de supermercado. Eu falo que eu nunca dei treinamento em mercado, viu, gente? Mas eu falo que se eu desse treinamento em mercado, até o mercado ia faturar muito mais, porque para mim, até os caixas ia ter que vender aquelas balinhas, ter que vender o chocolate, ter que vender tudo que tem ali, as revistinhas de receita, sabe? Ia ser um vendedor também os caixas, porque para mim tudo é venda, todo mundo tem que vender o algo a mais, né? Então, assim, não é simplesmente ser uma operadora de caixa de um supermercado. Pip, bip, 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 139,89. Não, é você estar de prontidão, olhando para o seu cliente, mostrando para o próximo cliente que você quer atender. É o gerente que está ali na loja, o subgerente dando suporte nas filas, informando, conversando, distraindo o outro cliente, né? Que calma, vamos resolver o seu problema, porque eu já vi caixa sair chorando de lá, porque o cliente foi agressivo com a caixa. Sabe? Ela não tem essa maturidade, não tem essa inteligência emocional para lidar com isso. Ou até mesmo, muitas das vezes, não ser orientada em estar tendo essa posição para acalmar o seu cliente, o próximo cliente. Sabe, gente? Então, assim, e muitas das vezes ali, devido à tensão do dia a dia, acaba fazendo um erro, acaba esquecendo às vezes de colocar um produto que é falta de atenção. Nós temos que se atentar a isso para não acontecer essas falhas frequentemente, né? Mas é algo que muitas das vezes acabam acontecendo e é um erro gravíssimo. É um erro que, meu Deus, o cliente ele tem todo o direito de ficar nervoso. É a emoção do seu cliente.
A gente não sabe como que as pessoas elas vão se comportar. Por isso que é importante nós termos o domínio da gente. Nós temos o domínio de como a gente lida com a situação do dia a dia que a gente enfrenta no varejo. E muitas das vezes a gente só chora, a gente fica mal, né? A gente se desmotiva dentro do comércio porque a gente não sabe lidar com a situação. E por que a gente não sabe lidar com essa situação? Porque muitas das vezes a gente quer que o cliente, que as pessoas tenham o mesmo comportamento que a gente. Eu não faria isso. Eu não agiria com falta de respeito. Eu não gritaria. Porque você sabe a real situação. Você sabe que você às vezes não tem o poder, o domínio de resolver aquilo para o seu cliente de imediato. Você sabe e entende as suas dificuldades ali de estar passando no caixa. Você entende, você está ali no processo do dia a dia, o seu cliente não. Né? Então, assim, poxa, é eu que tenho que mudar o meu comportamento, a minha maneira de agir, a minha maneira de resolver os problemas, de encarar os problemas. Muitas das vezes eu chorei de cliente bater forte em mim. Claro que eu não chorava na frente do cliente, mas eu tentava lidar da melhor maneira ali com a situação, respirava e depois, sabe, me emocionar ali com aquela situação, até mesmo de outros clientes ver, nossa, que cliente grossa, por que fez isso, que não sei o que lá e tudo mais, sabe? E eu ir pro banheiro e chorar mesmo. E voltar, muitas das vezes, tá tudo bem, não ficar lamentando por aquilo, porque não vai ser uma discussão com um cliente que vai tomar e vai perder todo o seu tempo. Hoje eu já não choro mais. Hoje eu sei resolver os problemas de peito aberto. Eu sei resolver os problemas, eu sei encarar os problemas, eu sei lidar com essas dificuldades. Que foi diversos anos, 12 anos no comércio. Tete a tete com o cliente, tete a tete com colaboradores, né? Então, assim, é muita experiência. É muita experiência. Você imagina, tem gente que passa 3 meses dentro de um comércio e não aguenta. Pede para sair, fica 45 dias e pede para sair, porque não tem flexibilidade, não tem mente aberta e para trabalhar no varejo, para trabalhar com pessoas, precisamos ter essa flexibilidade. Precisamos ter essa mente aberta, precisamos entender várias coisas, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções na hora de uma profissão, profissionalmente. Sabe, é um trabalho dia a dia, uma lapidação. Eu tive que me lapidar muitas das vezes. E sou grata por tudo isso que me aconteceu, me evoluiu muito, muito mesmo. Então, assim, gente, não é fácil, é um assunto que as pessoas elas não falam, elas não colocam em jogo, né? Porque as pessoas muitas das vezes quer passar uma imagem que tudo é fácil. Mas a gente que trabalhou, que lida com as situações, a gente sabe que não é. E a gente só consegue encarar quando a gente aprende a lidar com todas essas situações. E existe preconceito, existe agressividade, existe falta de compreensão, existe tudo isso. Mas é aquilo, a gente não muda as pessoas, a gente muda o nosso comportamento. Então, você encarar essa maneira, ver, né, até onde que você é capaz, o que você não é capaz, o que você precisa se desenvolver. E é isso. Não tem para onde fugir. Tem cliente na cafeteria que eu trabalhei, que as pessoas chamavam ela Senhora Bactéria. Aí lá vem a Senhora Bactéria. Porque era copo descartável, você tinha que tomar cuidado do jeito que você atendia, porque ela não gostava que tocasse nela, porque tudo para ela era bactéria. E ela gostava muito de comer lá, tomar o café dela lá, porque realmente era um estabelecimento muito limpo. Tão limpo que a gente tinha que esfregar o rejunte, tá? Rejunte do chão, a gente ficava lá, ó, de joelho, de 4 no chão, esfregando. Mas era limpinho, era um lugar assim maravilhoso e eu aprendi demais. Todos os lugares que eu passei, eu aprendi muito.
Muito mesmo. São lições assim que eu levo para minha vida e vou levar para minha vida inteira e vou passar para todas as pessoas que eu tiver em contato profissionalmente para elas evoluírem também. Porque é necessário, é muito necessário, sim. E eu sou muito grata por todos os lugares que eu passei, toda a minha trajetória de vida. Então, gente, é isso. Tinha essa senhora, Dona Bactéria, e a gente tinha que aprender a lidar com ela. Mas é porque ela é louca? Ah, é porque isso? Não. Tá vendo como a maneira com que a gente encara as coisas muda o nosso comportamento? Não vou atender ela pensando, ela é louca, meu Deus do céu. Não. É a maneira dela enxergar o mundo dela. Ela tem esse problema com ela, que ela acredita nas bactérias, sabe? Que tinha os medos dela, os traumas dela, e precisa ser respeitado. E precisa ser respeitado e tá tudo bem. E é dessa maneira com que a gente tem que encarar, é dessa maneira com que a gente tem que atender o nosso cliente para a gente ser melhor profissionalmente, para a gente construir a nossa resiliência profissionalmente. Tá bom? Então, hoje no nosso diálogo aberto vai ser sobre esse assunto, esse tema que eu vou estar abordando aí com vocês. E segue, compartilha, dá like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E, por favor, seguem também lá no Instagram você aí que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece. Bom, Deus abençoe todos vocês e até o próximo diálogo aberto com Evelyn Silva!